Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. De ver alegre estamos aqui, mais um dia que o Senhor tem nos concedido para nós estarmos aqui. Sabemos que Deus mudou o quadro do dirigente do preleitor, né? Nenhum nem outro veio hoje. Mas sempre Deus providencia algum para estar em seu lugar, né? Me ligaram ontem e nessa noite estou aqui para trazer o ensinamento da palavra de Deus, né? Culto de ensinamento. Irmãos, nessa noite eu quero ler com os irmãos uma palavra que desde eu jovem que vejo falar, né? E a igreja continua falando, aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 10 ao 12, e depois do 16 ao 18. Livro do profeta Malaquias. Aleluia, glória a Deus. É um livro antes do Novo Testamento. Profeta Malaquias. Aleluia. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 16. Então aquele que teme ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende e o ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Pode sentar, mais irmãos. São estas palavras, irmãos, que Deus vai falar a cada coração nessa noite. Sabemos, irmão, que o livro do profeta Malaquias diz, ele mesmo é o escritor do seu próprio livro. Malaquias, no hebraico, mensageiro de Deus. Um profeta, o último dos 12 profetas menores. Quando ele escreveu o seu livro, foi no ano aproximadamente 450 a.C. Sabemos, irmãos, falar sobre isso é uma coisa que muitas vezes chama a atenção, principalmente de mim
e da igreja. Desde quando eu aceitei a Cristo, quero falar baixo, sabemos, culto de ensinamento só para os de casa, né? Se nós falarmos alto, vai expandir lá para fora. E ensinamento, irmão, só para os de casa. Sabemos, irmão, que dízimo é uma coisa importantíssima para a igreja do Senhor. O profeta Malaquias, irmão, ao escrever o seu próprio livro, aleluia, ele estava instruindo a igreja contribuir com as suas contribuições, principalmente o dízimo do Senhor. Por isso que a sua palavra nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. A palavra, irmão, dízimo, quer dizer 10ª parte. Trazei todos os dízimos. Se nós temos um emprego, se nós temos uma renda por fora, é a 10ª parte que devemos trazer para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus. Você já pensou, amados irmãos, uma igreja sem dízimo, será que ela anda? Será que ela vai? Será que ela cresce? Não que Deus quer, aleluia, nosso dinheiro, mas é para o seu trabalho. É para o seu trabalho expandir por este mundo afora, para nós termos uma igreja bonita, para nós termos uma igreja, aleluia, que chame muitas vezes a atenção de nós mesmos e dos visitantes. E o Senhor Deus diz: e depois que você trazer o dízimo à casa do Senhor, fazei prova de mim. Irmãos, sabemos que todos nós, aleluia, glórias a Deus, temos não obrigação, ninguém é obrigado, é dever, não é assim? É dever. Nós que trabalhamos, nós que somos aposentados, pessoas que trabalham por conta própria, sabem o que ganha por mês. Se eu ganho R$1.000, quanto é que eu devo trazer para cá do Senhor, igreja? R$100, né? Pessoas, empresários, que ganham 15, 20 mil, e atrai um dízimo melhor. 20 mil, quando é que deve para trazer para cá do Senhor? 12 mil, né? Só uma 10ª parte, nós ficamos com 90, aleluia, para o sustento de nossa casa, para os nossos deveres, para o nosso deleite, né? E a casa do Senhor necessita. Eu que veramente que a nossa igreja, a Morada do Sol, ainda bem que todos são dizimistas, não é? Aquele que trabalha, não é? Aleluia. Eu posso até colocar a minha mão no fogo, mas pode tirar logo, senão vai queimar. Ainda tem irmão que ri, né? Então, amados irmãos, nós devemos ser fiel ao Senhor, para Ele olhar para nós, irmão, nas horas das nossas necessidades, ter misericórdia de nós. Eu, quando aceitei a Cristo, irmãos, eu levava o nome, muitas vezes, lendo na Bíblia, presbítero Wesley, de avarento. Eu não contribuía, como eu disse. E tem as pessoas a falar: você não contribuiu dízimo, por quê? Porque muitas vezes não tenho fé. Muitas vezes diz: eu não posso. Mas, irmão, todos nós, aleluia, que trabalhamos,
nós podemos contribuir, sim ou não? Por isso que a palavra de Deus nos diz, aleluia, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Se Deus não abrir a janela do céu, quem é que vai abrir, igreja? Ele é o dono de tudo. O nosso Deus, irmãos, é o dono da prata, é o dono do ouro. Ele não necessita nada de nós. Nós é que devemos, aleluia, contribuir para o andamento do trabalho do Senhor Jesus. Nós temos esta igreja linda hoje. É porque, irmãos, porque alguém contribuiu, porque alguém ajudou, porque alguém abriu o coração, aleluia, para que hoje nós tenhamos esta igreja ampla, esta igreja bonita, esta igreja que adora a Deus, esta igreja que está esperando a volta de Jesus. Assim como o nosso presbítero Paulo leu esta palavra tão maravilhosa nessa noite. Eu me sinto feliz, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. De eu ser um contribuinte da casa do Senhor. Me sinto feliz. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, se nós formos fiel no pouco, também somos fiel nos muito. Não é assim? Porque se nós não formos fiel no pouco, será que nós vamos ser fiel no muito? De maneira alguma. Glórias a Deus. Aqui a minha Bíblia, irmão, de estudo pentecostal, aleluia, no tópico 1, diz assim: na lei de Deus, o israelita tinha obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais, dos produtos da terra e de outras rendas, como reconhecimento pelas bênçãos divinas. Os israelitas tinham o prazer, irmão, de tudo. Era dos animais, era das plantas que plantava, aleluia. Ele tirava aquele rendimento e apresentava, trazia ali para apresentar o Senhor. Eu me lembro, aleluia, que quando eu não era dizimista da casa do Senhor, eu me sentia envergonhado. Uma certa vez quando eu vim ali de Pernambuco, irmãos, eu fui ali congregar um pouco naquela igreja Assembleia de Deus ali do Monte Alegre. E ali, irmãos, a lei era severa ali. Todos os dias de culto da Santa Ceia tinha uma lista lá e o pastor lia todos os nomes do dizimista e que não era dizimista. Estreito não é. Aquele que trabalhava e tinha dois, irmãos, tinha 2 empregos, abaixava a cabeça assim: irmão, os dizimistas venham tudo aqui para frente para nós orar por ele. E alguém ficava olhando, mas aquele irmão não é dizimista, venha tão bem, estaria sentado, não vem aqui na frente. Todo que é dizimista, só o dizimista, vem aqui que eu quero orar, eu quero abençoar ele. Aí o povo vinha, apresentava ali, orava, e aquele que não era dizimista, todo mundo ficava olhando, ficava admirado, irmãos. Mas aquele irmão quer ser tão fiel na casa do Senhor e não contribui com a casa do Senhor. Irmãos, sabemos nós que estamos trabalhando para um dia ir morarmos no céu. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Ele nos dá saúde, nos dá emprego, nos dá uma família abençoada, nos dá uma igreja, aleluia,
linda para nós congregarmos, chegar aqui, nos sentimos bem, nós temos um bom assento, nós temos um bom microfone, um bom sons. O que é que falta para nós contribuir para a casa do Senhor? É nós abrirmos, irmão, o coração e dizer: Senhor, de hoje por diante, Senhor, eu vou ser um contribuinte da tua casa. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, diz a palavra de Deus, o tópico 2 da Bíblia do Estudo Pentecostal diz assim: dízimo era usado primeiramente para cobrir a despesa do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo do recurso que ele dava aos seus filhos. Eu queria que o irmão colocasse aí, no show, Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Também todas a dízima do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor. Tudo são do Senhor. Para que nós fechamos a mão para o Senhor? Aquele que sonda, Ele conhece. O Senhor sabe, irmãos, o que nós ganhamos, sim ou não? Muitas vezes, irmão, Ele olha: meu filho, dou tanto para você, e você não dá nada para a minha casa. Hein, Jadel? Como é que fica o cristão que serve a Deus? O cristão que está cultuando, o cristão que está louvando, o cristão que está pregando a palavra de Deus. Cadê a sua sinceridade para o Senhor? Aleluia, glórias a Deus. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Por causa de nós, ele repreende o devorador, aleluia, para que não tenha poder, não tenha força, para que a terra não produza. Mas requer de nós, irmãos, a nossa sinceridade para conosco. Eu quero que o irmão aí coloque número 18, 26. Aqui diz, irmãos, número 18, 26. Também falarás aos levitas e dize-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu dele vos tenho dado, em vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo do dízimo. Você sabe, irmão, uma oferta alçada é aquela oferta, irmão, que se dá com alegria. É uma oferta que você dá, aleluia, muitas vezes, irmãos. Você sabe que tem irmão que dá oferta, às vezes, quase igual ao dízimo, ou mais que o dízimo. Às vezes ele recebe uma benção, isso eu vou dar de oferta hoje. Eu recebi uma benção. E ele dá de coração. E eu creio, irmãos, que Deus o abençoa, que Deus dá a vitória, que Deus, irmãos, aleluia, glórias a Deus, olha para ele e vai multiplicar, aleluia, glórias a Deus, muito em sua vida, vai multiplicar
3 vezes mais do que você deu na casa do Senhor. Vale a pena, irmão, nós sermos dizimistas, aleluia, fiel ao Senhor. Não é ser dizimista, dá um mês, e outro mês já não deu para dar. Cadê a sua fé? Como é que você vai apresentar a Deus, Senhor, estou trabalhando, mas faltou a minha fé para dar o dízimo. Irmãos, sabemos que o dízimo, irmãos, é prova de fé. E muitas vezes, irmãos, quando nós sentimos, aleluia, aquele desejo de dar, e muitas vezes de não dar, irmão, faça uma prova com Deus, né? Eu vejo Paulo falando aqui, muitas vezes ele faz um propósito com Deus, e Deus abençoa, e Deus dá a vitória, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Faça uma provinha com Deus. Deus vai, irmão, olhar para você, vai abençoar, vai abrir a janela do céu, e você vai ser abençoado, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui diz, irmão, um comentário bíblico, devemos lembrarmos de que tudo quanto possuímos pertence a Deus, de modo que aquilo que temos não é nosso, é algo que Deus confiou aos nossos cuidados. Não temos nenhum domínio sobre a nossa posse. Tudo que Deus entregou em nossas mãos, irmãos, aleluia, é do Senhor. Nós não temos nada, apenas Ele deu, aleluia, para nós, irmão, dominar, aleluia, glória a Deus, porque sem Jesus, irmãos, nada podemos fazer. Glórias a Deus. Devemos decidir, pois, de todo o coração, servir a Deus e não ao dinheiro, não é? Tem pessoas que quando está bem salariado, né? Aleluia, quer se esquecer de Deus e servir ao dinheiro. Nós devemos, irmãos, cada dia mais, que Deus está nos abençoando, que Deus está nos dando, nós devemos abrir as mãos para a obra de Deus, e eu creio, irmãos, que Deus vai continuar nos abençoando e nos dando a vitória. Irmãos, sabemos que contribuição na casa do Senhor é coisa séria, irmãos. Deus não recebe de qualquer maneira, não, nossa contribuição não. Tanto faz ser o nosso dízimo, como as nossas ofertas, Deus não recebe de qualquer maneira, não. Deus só recebe quando nós contribuímos com alegria. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, irmãos, em Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Glórias a Deus. Eu queria que os irmãos colocassem aí Mateus 5, 23 ao 24. Diz assim: portanto, se trouxere a tua oferta ao altar, e aí te lembrare de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É a palavra de Deus que diz, irmãos, até uma oferta que você vai apresentar a Deus. Se você vê algum do teu irmão que está falando contra ti, vai lá, reconcilia com ele, deixa ali a tua oferta, depois vem, apresenta a tua oferta, e ali Deus recebe. Irmãos, é coisa santa, não é? A contribuição na casa do Senhor. Irmãos,
é por fé, irmãos. A igreja do Senhor precisa ser abençoada. Isto é por nós, irmãos, que trabalhamos, aleluia, sempre nós andamos de mão aberta, aleluia, para a casa do Senhor. Irmãos, sabemos aqui em Gênesis, no capítulo 4, verso 4 por diante, diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Sabe por quê, irmãos? Porque Abel, irmãos, aleluia, ele tinha uma comunhão sincera com Deus. A palavra atentar, irmãos, aleluia, dá atenção, aleluia, ou decidir. Abel vivia com o coração, irmão, aleluia, alegre com o Senhor, mas Caim não, irmãos, estava com o coração turbado, estava com seu coração muito longe do Senhor. Irmãos, para nós apresentarmos a Deus uma oferta para Deus receber, irmãos, aleluia, precisamos fazer que nem Abel, para que Deus possa lá do alto céu recebermos a nossa oferta. Aqui no verso 16 de Malaquias, no capítulo 3, diz assim: então aquele que teme ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do Senhor. Para aquele que é temente a Deus, para aquele que é obediente ao Senhor, irmãos, há um memorial para ele. É uma lembrança, aleluia, para aquele que é temente a Deus. Eu quero veramente, amados irmãos, nessa noite, aleluia, esta palavra vai servir primeiramente para mim, que eu estou trazendo, e para a igreja do Senhor. Porque eu quero veramente, amados irmãos, uma igreja que está esperando a Deus, que não contribui com a sua obra, aleluia. Sabemos que diz, irmão, não é para a salvação, e pode até ser também, não é? Porque Deus só vai levar os obedientes, aquele que serve a Ele em espírito, em verdade. Nós estamos trabalhando aqui, irmãos, aleluia, na igreja do Senhor, é para um dia quando Cristo vir buscar a sua igreja, nós temos uma certeza que vamos subir, cantando o hino da vitória. Mas precisamos andarmos com nossos corações sinceros aqui, até a volta de Jesus. Será que tem alguém, irmãos, que ainda não é dizimista? Faça uma prova de fé. Converse com Deus, para que Deus possa dar a vitória. Porque o que veramente, amados irmãos, aquele que é dizimista ao Senhor, são pessoas abençoadas, irmãos. São pessoas abençoadas. Faça uma prova com Deus. Eu fiquei nem Paulo. E Paulo? Eu, quando não era dizimista, meu filho, uma prova com Deus. Eu, assim, quando me casei, servia a Deus, cantava no coral, cantava na mocidade, bem jovenzinho assim, que nem o presbítero Wesley,
Glórias a Deus. Eu era novo, irmãos. Eu tinha aproximadamente, quando eu me casei, eu tinha aqui uns 19 anos, minha esposa tinha 16 anos, era criança. Aleluia. Já viu, irmão, coisa ruim é morar na casa dos outros. Sim ou não? E eu não fiz uma prova com Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor me der uma casa, eu vou ser um dizimista na tua casa, eu vou ofertar. Você vê, irmão, daquele ano ainda, irmão, de 77, 78, eu fiz uma prova com Deus. Quando eu fui, irmão, fiz essa prova com Deus, aleluia, Deus abriu a janela do céu, abriu um loteamento lá perto da minha igreja que eu congregava, na igreja de Pirapama, e o pastor mandou um recado: irmão Josafá, vem aqui escolher teu terreno. Assim de repente eu fiquei assim. Escolhi meu terreno, irmãos, e construí minha casa. Eu disse: agora eu vou fazer, aleluia, cumprir este voto. Eu fui um dizimista, irmão, até hoje. Você sabe, irmãos, que durante esse tempo todo que eu sirvo a Deus, aproximadamente 35 a 40 anos, nunca faltei um mês com o dízimo da casa do Senhor. Mas foi uma prova que eu fiz com Deus. Eu vejo hoje, irmãos, aleluia, e Deus tem me dado, irmãos. Eu, quando vim lá de Pernambuco para aqui, algum irmão aqui que só morava em... É favela ou é área livre? É comunidade? Ele falou para mim: Josafá, você vai para São Paulo, nunca vai ter uma casa para morar. Deixei minha família lá, irmão, numa casa muito boa. Muito boa. Minha casa lá em Pernambuco, se eu for lá ver, lá minha casa é muito boa. Quem comprou a minha casa foi até um coleguinha lá, até quem vendeu minha casa foi um sogro meu, né? Que foi o pai de criação da irmã Liette. Quando cheguei aqui, irmão, em São Paulo, comecei a trabalhar numa firma, contribuindo com o meu dízimo, aleluia. Com 2 anos que eu estava aqui, irmão, aproximadamente, comprei um terreno aqui no Jaraguá, construí meu lar, não é este lar assim, mas dá para morar eu e minha família até hoje, irmãos. Deus tem me abençoado. E aquele, irmãos, creia, irmãos, esse conselho que eu estou dando para aquele que não é dizimista: seja um dizimista da casa do Senhor, porque o papai do céu, o dom da prata é do ouro, aleluia. O que você pede para ele, mas se pedir com fé, vai receber e vai dar a vitória no nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz aqui, irmão, o tópico 4 da minha Bíblia: nossa contribuição deve ser proporcional à nossa renda. O dízimo era calculado em 1/10 parte. Da menos que isso, era desobediência a Deus. Aliás, equivalia, não queria nem falar esse nome, a roubar o Senhor. Da menos que, irmãos, a 10ª parte equivale roubar o Senhor. Eu queria que o irmão colocasse aí Malaquias 3, 8 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E me dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Está vendo aí, irmão, a palavra de Deus? Será que esta palavra, irmãos, aleluia, é certa? É a palavra de Deus, irmãos. Esta palavra veio desde do início, antes de Cristo.
Aleluia. Malaquias escreveu esta palavra no ano 560 a.C. E permanece, irmãos, para nós obedecermos hoje e para sempre. Seja um dizimista da casa do Senhor. E você vai ganhar a vitória. E eu creio que o dono da bênção estará aqui. Aleluia. Vendo a minha face e a face de vocês. O tópico 6 aqui. Nossa contribuição deve ser dada com alegria. 2 Coríntios 9:7. Glórias a Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora eu tiro para mim mesmo, presbítero Paulo. E aquele que Deus não dá com alegria, será que Deus vai amar? A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Você sabe, irmãos, em nosso tempo hoje, aleluia, tem pessoas, irmãos, que R$1, ele quer dar 2 ofertas. Igreja Morada do Sol não tem isso, mas tem pessoas, irmão, que partem R$1 para dar de 2 vezes. Isto, irmão, para Deus é miséria. Deus não se agrada, porque Deus dá tudo de bom para nós, irmãos, e muito mais. E nós devemos dar a Deus, irmãos, aleluia, com alegria o que nós podemos, irmão, dar. Abrir o coração para o Senhor Jesus. E eu creio verdadeiramente que o Senhor vai dar muito mais para nós. Glórias a Deus. Em Êxodo 25:3 diz assim: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo, e esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata e cobre. O povo naquela época, irmãos, aleluia, tanto do Novo, tanto do Velho como do Novo Testamento, apresentava a Deus o melhor, aleluia, para que nós tenhamos, irmão, a igreja, aleluia, bem ampliada, bem bonita, para nós adorarmos a Deus e esperarmos a volta de Jesus. Os irmãos não sentem bem estar numa igreja como esta? Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Abra o teu coração para o Senhor Jesus, aleluia, para que você tenha, irmãos, aleluia, direito de entrar na cidade santa pelas portas. Fique com esta palavra, irmãos. Não seja avarento, seja um servo de Deus, seja, aleluia, um dizimista, seja um ofertante fiel, e você vai ver a sua vida mudar, porque Deus, irmãos, estará aqui, de braços abertos, para nos abençoar. Se nós pedimos com fé, aleluia, creia, que a vitória é certa, no nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer, irmãos, esta rica oportunidade nessa noite, de estar aqui com os irmãos. Eu me sinto feliz, irmãos, estar aqui, todos os dias de culto. Eu não estou todos os dias de culto, aleluia, muitas vezes, porque eu não posso estar mesmo, né? Mas eu creio verdadeiramente, amados irmãos, que Deus vai me dar estas condições de estar aqui todos os dias de culto para adorar a Deus na beleza da sua santidade.
Porque o que eu passei, irmãos, aleluia, não é fácil. É só Deus mesmo, irmãos. Eu estou de pé pela misericórdia de Deus. E ainda canto o hino da vitória, irmãos. Porque até aqui, o Senhor tem me ajudado. Eu falo como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu creio que na casa do Senhor, irmão, tem bênção, tem vitória para todo o que o buscam e para todo o que o amam. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.